O Ronaldo falou que o Messi é o maior da história. E aí? Melhor, quem jogou. Aquele pessoal para trás, que foi brilhante, que foi melhor do que esses de hoje, inclusive, muitos deles, como é o caso do Pelé, do Garrincha, do Gerson, do Rivelino, do Tostão, etc, etc. Frederich, se quiser falar, do Leônidas da Silva, se quiser falar, né? Do Tim, do Romeu, tudo isso ficou para trás. Então eu acho que a vida para muita gente começa quando ela começa a tomar consciência das coisas e esquece o passado. Então, com certeza, o Ronaldo até elogiou. O Messi foi brilhante elogiar o Ronaldo, disse que é mera estatística, não leva. O Ronaldo até elogiou, mas eu acho que ele não teve essa intenção. Não teve essa intenção. Se teve, falou besteira. Mas há essa tendência. Até na política, muita gente acha que determinado partido começou, que é o partido contra isso e contra aquilo. Houve partidos antes, muito mais antigos, que sofreram com a ditadura, sofreram com a perseguição, tá? Então, isso é bom que ser colocado. O mundo vem lá, como diz o José Trajano, em quem eu presto muita atenção a minha vida inteira. Vejo quem é a natureza, eu venho de longe. Né? Mané Garrincha, no auge, aquele período do Garrincha entre 57 e 63, o Mané Garrincha foi o maior jogador de futebol depois do Pelé. Agora, claro que você não pode dizer isso fora do Brasil, porque aí vão te chamar de Pacheco, vão dizer que você está exagerando, que você está puxando a sardinha para a brasa do seu conterrâneo, mas não, no auge não teve para ninguém, além do Pelé, que se comparasse com o Mané Garrincha. Agora, eu reconheço, a longevidade do Messi, o Messi, para mim, ultrapassou o Maradona, o que já é uma coisa... O Messi ultrapassou o Johan Cruyff, que também é uma coisa extraordinária de você pensar que alguém consiga. Mas com o Pelé, o PVC agora está com uma frase que eu gosto muito. É você entrar na Igreja Católica ou na igreja e dizer que Deus não existe. No mundo do futebol, você não vai debater Pelé. Eu entendo a questão de que nos outros esportes, e o futebol tem um componente diferente dos outros esportes, que é essa relação afetiva que o planeta tem com ele. Talvez o basquete tenha com o Michael Jordan nos Estados Unidos. Tem. Os que adoram futebol, basquete no mundo vão ter com o Michael Jordan. Ok, você não vai discutir LeBron versus Michael Jordan? Até vai. Pelé é diferente. Pelé é uma entidade diferente. Por isso que eu falo essa frase. Tenho tomado menos cuidado talvez do que devesse, mas eu acho que é bem isso. Você não vai entrar numa igreja cristã e debater Jesus Cristo. Então você não vai debater Pelé. Pelé é Pelé. Você sabe, Juca, que em 2020, quando eu estava no Sport TV, e o Sport TV queria fazer uma homenagem ao Pelé nos 80 anos, e pediu para eu escrever um texto sobre o Pelé, que era um VT sobre Pelé de uma vertente, que era o artilheiro. E eu pensava, como é difícil escrever sobre Pelé, cara. É difícil demais, a gente leu tanta coisa, o livro, a revista do Pelé de 50 anos que deu o prêmio Honesto a você, a equipe que fez em 1990, que é lindo o texto do Armando Nogueira, que ele fala, Pelé já era o maior muito antes de ser e continua sendo mesmo depois de ter sido. Essa história que eu vivo falando. Sabe o que é ser rei? Ser rei é ser coroado aos 18 anos e passar os próximos 64 anos ouvindo que você é o rei, mas que Eusébio pode ter sido mais goleador, Cruyff mais cerebral, Beckenbauer mais imperial, Maradona mais carismático, Messi mais moderno, Cristiano Ronaldo mais artilheiro. E a comparação é sempre com ele. Isso é ser rei. Aí quando eu terminei de escrever, eu falei, cara, acho que eu consegui. E eu gosto disso. Eu gosto dessa definição. O Messi, pode ser que ele é mais longevidade. Ok, o Pelé fez a última Copa com 29 e o Messi com 39. Isso é do aspecto da medicina e da preparação física. Isso não é da genialidade. O Pelé fez 12 gols em Copa do Mundo em 14 jogos. A média de gols do Pelé em Copa do Mundo é 0,85. Voltei pro factual, que é o meu vício. O Messi tem 0,59. Então isso diminui o Messi? Não. Nos devolve a igreja cristã. Eu não vou debater Jesus Cristo numa igreja cristã. Nós estamos discutindo isso porque o Ronaldo falou do Messi, certo? E o futebol brasileiro, por isso que aflige o Tirone, ou o brasileiro,
o brasileiro, e o jogador de futebol brasileiro, ele não cultua o mito, ele não cultua os grandes. Pelo contrário, nem foi essa a intenção do Ronaldo, tá? Na minha opinião. Foi fazer uma média com o Messi. Mas por isso que o Tironi fica aflito com relação ao Garrincha e tal. Pra mim, a coisa mais chocante quando comecei a trabalhar foi a turma de 94 ganhar e falar mal da turma de 82. E assim por diante. O Romário falar que o Pelé tem que botar um sapato na boca, né? É essa... E aí eu tô com o Vampeta, que é o cara que fala, nós torcemos contra. Isso. Essa é a frase genuína. Ele Essa é a admite. frase genuína e ela é cruel. Os caras torcem contra, ex-jogador. Né? Eu estive ao lado do Sorin, para fazer a comparação, trabalhando na ESPN, no jogo. Torce Vitor. O Sorin foi capitão da seleção argentina com um monte de gente, inclusive o Messi, e não ganhou porcaria nenhuma. Se aposentou. O cara torce mais pro Messi, pros caras, do que ele fazia como jogador. Vai no meio da torcida. É uma como eu outra vi no coisa, Catar. é uma outra coisa. Então esses caras, Ronaldo, Romário, que foram gigantes, eles não cultuam os que passaram. Nem o Pelé. E aí eu acho que tem essa distinção, é uma cultura, que eu acho ruim. E o brasileiro, ele tem um carinho maior com esportistas de outros esportes, que são mais raros, né, PVC? Então, o Guga, o fulano, o Ayrton Senna. Agora, no futebol, ele é implacável. Então, esses caras que ganham hoje, é a mesma coisa que o Vampeta falou. Um exemplo absolutamente indiscutível. Nenhum deles foi ao enterro do Pelé. Exato, exatamente. Então, assim, morre o que nós estamos discutindo o rei aqui? do futebol. Nós estamos discutindo Que o fez brasileiro. a profissão deles o que a profissão deles é. Que permitiu a eles ganhar o dinheiro que ganharam. Nenhum deles foi ao enterro do rei Pelé. E pronto, acabou. Muito bem, Aí é fácil falar, o Messi é melhor. E seu Pelé, Bruno Formiga? O maior nome da história do jogo é o Pelé. Eu acho que o melhor jogador que eu vi jogar, o cara que mais dominou o jogo, eu acho que é o Messi. Tecnicamente falando, eu acho que o Messi é o cara que mais jogou futebol. Mas eu acho que o maior nome da história do esporte é o Pelé disruptivo totalmente, velho. Ele Eu jurei que você ia falar o Messi. Não, eu também, mas eu já... passei dessa fase de afronto. Eu lembro muito depois, tá na Globo. na É época isso. da morte do Pelé, a galera foi viralizando vários vídeos, assim, da época do Pelé. Ó, agora- Então, e aí eu lembro que viralizaram vários, assim, de cortes da época do Pelé. Irmão, Pelé, 40, 50 anos antes, fazia o que os caras fazem hoje, pô. Porra, Ele é muito bicicleta, disruptivo, voleio, pô, é outra Bola parada. Não, e sabe o que é mais, o que me chama mais atenção? É uma contradição que a pessoa acho que nem percebe que tá tendo. Ela fala muito do futebol arte, né? E fala porque o futebol hoje isso e aquilo e tal. Quando o Pelé surgiu, ele era o futebol moderno, esculachando o que tava acontecendo ali, falando a partir de hoje, pra jogar esse esporte, tem que ser desse jeito. Do jeito que vocês jogavam antes, não funciona mais. Ultrapassado. A partir de hoje é assim. Então, tipo assim, ele é a resposta sobre a evolução do jogo que tá sempre O acontecendo. gol da final da Copa do Mundo contra a Suécia, o filho da puta dá uma porra de um chapéu dentro da área. Porra, 17 anos, irmão. E ele Pelo resiste a amor uma de Deus. porrada que o cara dá uma solada na coxa dele. O Pelé era força, era genialidade, era atleticidade, era velocidade. Essa parada de falar, porque o futebol hoje tá muito físico. Meu irmão, tu quer jogador mais físico, Que o mais Pelé? forte do que o Pelé, que fazia... Ele corria os 100 metros pouco menos A galera do que falou os caras que corriam na época, pô. Que o Pelé era um atleta fora, Completo, porra. muito diferente dos outros. O cara é considerado o atleta do Fisicamente. século. Ele ganhou do... Foi o New York Times, foi o L'Equipe, não lembro quem Acho que foi. foi L'Equipe. L'Equipe, né? Não lembro qual foi o jornal, que elegeu o Pelé o atleta do século, o atleta do século. E a gente fica nessa de que não, porque o futebol Ah, não, o arte... L'Equipe, ele deu as bolas de ouro retroativas. É, pode ser. Eu não lembro quem foi que deu... É o L'Equipe também, né? Acho que o Foi L'Equipe também? também. É a France Football que deu a... Ah, foi isso. a O France bola de Futebol ouro. deu as bolas de ouro. Então, assim, ele é a resposta pra quando a galera fala que um dia houve esse jogo, que, porra, os caras jogavam só por jogar, era a prima dona. Meu irmão, o Pelé chegou ali, tirou todo mundo da mesa assim, e falou, cara, a partir de agora o modelo é esse aqui. Quem não jogar desse jeito aqui, não vai jogar essa porra, porque senão eu vou meter 3 mil gols aqui.